Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Fábio e hoje nós estudaremos moral e ética. Vamos estudar primeiramente o campo da moral, o que é a moral e a etimologia da palavra, como que se deu a origem da palavra moral. A etimologia da palavra é um dos nossos conteúdos e também o conceito de moral. Então, etimologicamente falando, a palavra moral, como nós conhecemos hoje, ela veio do latim, tá? Uma língua morta que se pronunciava moralis. Moralis, então, passou a ser chamada de moral e, traduzindo, né, o seu significado, é o comportamento adequado de uma pessoa em uma sociedade, tá? Esse aqui é o significado da palavra moral. Mas o que é moral, então? Moral é uma espécie de conjunto de hábitos e costumes em uma sociedade. A moral, em geral faz-se de acordo com a cultura de um local, em determinado espaço de tempo. Então, moral aqui era as nossas regras sociais, né? Essas regras sociais é baseada também na nossa cultura. Para ficar melhor, eu trouxe aqui um exemplo muito fácil, ó. Nós sempre temos que encarar a moral como a nossa regra suprema, né? Então, toda a nossa conduta é baseada na moral. Então, se ela é suprema, ela está superior a nós. Ou seja, ela é como se fosse uma nuvem que está acima de nós e, de certa forma, nós estamos ligados diretamente a essa nuvem, como se fosse uma corda aqui, né? Uma linha. Então, a partir dessas regras morais, desses hábitos e costumes, então, nós temos nosso comportamento aqui no dia a dia. Esse comportamento no dia a dia é a nossa ética aqui, que é o conteúdo da próxima aula. Então, moral, dentro dessa nuvem aqui, está encaixado todos os nossos conceitos de bondade, de justiça, também de religião, de cultura, como nós devemos nos comportarmos diante de certas ocasiões, como que nós devemos nos vestirmos de acordo com a situação. Então, moral é as nossas regras supremas, tá? Então, nós temos que sempre preservar essas regras morais. E nós estamos ligados a ela, não tem para onde fugir muito da regra moral. Se você foge da regra moral, você não vai ser não será um antiético, né? Você não é uma pessoa sem moral, você é uma pessoa antiética. Então, um indivíduo que está dentro de uma sociedade, então ele está sobre uma regra moral. A moral normalmente é exposta sob preceitos e muitas vezes expressa como normas, né? Que está encaixado aqui. Então, são as normas que nós, cidadãos, devemos seguir. Normas de proibição e permissão. Então, dentro dessa nuvem aqui, está todo aquele conceito do que é permitido e do que é proibido também, tá? Então, se você é proibido de passar um sinal vermelho, então é um conceito moral, é uma regra de proibição da moral. Então, essa proibição de não ultrapassar um sinal vermelho, ela está encaixada nessa nuvem aqui que vai servir para todos nós. Então, a regra moral, ela vai ser sempre... nunca será individual, ela vai ser sempre para todos nós, independente do espaço onde nós vivemos. Então, ela vai servir tanto para a mulher, como para o homem, crianças também, jovens e adultos idosos. Então, nós vamos sempre estar inseridos dentro de uma regra. Se nós temos uma regra que serve para todos nós, então, essa regra, ela se passa a ser uma regra moral. Tá? Por isso que, então, é proibição e permissão. Independente se você vai furar ou não um sinal vermelho, automaticamente você será julgado de acordo com a regra moral, porque a regra moral é quem vai ditar o que você pode, o que você não pode e como que você deve se comportar dependendo da situação. Mas e se dependendo então da minha região, da minha cidade tem um certo tipo de regra e na outra cidade não tem um certo tipo de regra, qual que é certa e qual que é errada? Nenhuma está certa e nenhuma está errada. Cada sociedade tem as suas regras. Então, se você vai no Japão, então, automaticamente, eles têm as suas regras lá. Então, se o japonês vem para o Brasil, automaticamente ele já está inserido nas nossas regras. Então, são regras distintas. Não existe uma regra certa e também não existe uma regra errada. São comportamentos que vai se adequando às nossas necessidades.
Uma regra pode deixar de existir? Pode. Assim como também pode vir uma regra a tornar existente. Por exemplo, teve uma época, né, que as mulheres não poderiam votar. Era uma regra moral naquela época. Então as mulheres seguiam essas regras. Os homens também seguiam essas regras. Né? Passou-se o tempo, a regra moral mudou, então as mulheres passaram a ter direito ao voto. Então a regra ela deixou de existir e passou a existir uma outra regra moral, na qual era permitido às mulheres votar. Mulheres, por exemplo, não poderiam estudar na mesma sala que um homem. Né? Era uma regra moral naquela época. Depois essa regra deixou de existir, hoje nós temos salas aí com homens e mulheres, meninos e meninas. É uma regra hoje, né? Não tem, a regra é não ter regra em relação à distinção de gênero e sexo. Todo mundo iguais perante essas regras morais, tá? É lógico que, dependendo da sua localidade, sempre vai existir umas regras diferentes na qual você tem que se adequar a ela, tá? Então, se até mesmo dentro de uma mesma cidade, por exemplo, tem regras, tem bairros com morais diferentes, com regras diferentes, né? Então a regra ela nunca é absoluta, né, para todos nós, mas também ela nunca é imortal, nunca é individual, tá? Então, primeiro ponto, ela não é individual, porém ela é mesma para todo mundo que está inserido naquela localidade ali. Então, num determinado bairro tem umas regras, em determinado bairro não existem essas regras, porque são as regras de pessoas que convivem entre si. Então, entre si, nós vamos criando algumas regras. Então, quando você faz parte dessa localidade, desse grupo de pessoas, então você tem que fazer parte também das mesmas regras. E quando você sai desse grupo de pessoas e você migra para outro bairro, por exemplo, automaticamente você vai estar se inserindo também nas regras daquele grupo ali. E como são regras que já estão muito estabelecidas, né? Porque não é fácil tirar uma regra moral, porque ela era nossa supremacia, então você tem que se comportar de acordo com a regra. É logicamente que depois de algum tempo, algumas regras vão sofrendo mudanças, né? Ou deixa de existir, ou vão sendo adaptadas para o nosso cotidiano, a nossa realidade. Então, dependendo também do seu sexo, algumas regras vão ser estabelecidas mesmo. Por exemplo, mulher não pode usar saia curta no tribunal, por exemplo, né? Tem que ser roupas mais longas. Homem tem que se portar com roupa masculina, dependendo da localidade. Mulher não pode, por exemplo, raspar o cabelo. Homem já pode raspar o cabelo, que ele não vai sofrer nenhum tipo de julgamento. Mas quando a mulher raspa o cabelo e vai pra rua, todo mundo já vai começar a achar que ela tem um câncer, por exemplo. Diferente do homem, o homem pode raspar o cabelo que ninguém vai dizer nada, diferente da mulher, porque a nossa regra moral é que a mulher tenha cabelo longo, né? E já não tem uma regra já estabelecida para que o homem tenha o cabelo longo, cabelo curto, cabelo raspado e assim por diante. Então as regras, elas serão para todos nós, independente de onde nós estejamos, e também a sua individualidade vai contar muito, porque você tem que se comportar de acordo com uma regra, você tem que se submeter a ela, porque se você não se submete a ela, aí vai entrar no campo da ética aqui, que é o assunto da nossa próxima aula, tá? Para conclusão, nós temos aqui uma sociedade, toda sociedade era composta por regras morais, e essas regras morais, nós todos estamos de alguma forma interligados a ela. Então, ela vai guiar a nossa conduta, tá? É como se fosse no trânsito, né? Temos ali o asfalto, temos os semáforos, temos a guia ali. Então, é a nossa conduta, né? Então, o asfalto ali, todos esses sinais, vai guiando a gente para uma única direção. E a moral também serve dessa mesma forma. Então, nós estamos ligados às regras morais, tá? Na próxima aula, vamos estudar um pouquinho mais sobre ética, os tipos de ética. Eu aguardo você até lá. Leia a apostila. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.